O que já não estava nada bom com a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, as coisas vão ficando cada vez pior e dessa vez o circo está fechando e está pegando fogo contra Donald Trump dos Estados Unidos, porque Cuba diz que 32 cidadãos do país foram mortos durante a captura de Nicolás Maduro e o governo cubano anunciou que será decretado 2 dias de luto nestes dias 5 e 6 de janeiro em homenagem às vítimas. O governo de Cuba disse nesse domingo que 32 de seus cidadãos foram mortos durante a operação dos Estados Unidos na Venezuela para capturar o presidente Nicolás Maduro. E devido às mortes, o governo anunciou que vai ser decretado 2 dias de luta oficial entre os dias 5 e 6 de janeiro. Vale lembrar também que muitas outras coisas estão acontecendo, que nós vamos atualizar vocês no nosso giro de notícia aqui sobre o que está acontecendo com a prisão de Nicolás Maduro, porque China e ministros da Venezuela estão pedindo prova de vida de Nicolás Maduro e pedem que seja anunciado nas próximas horas, porque senão vai ter um ataque aos Estados Unidos da América. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupado com as eleições, porque quando ele estava se aproximando de Donald Trump, foi dar uma infeliz declaração dizendo que é contra a prisão de Nicolás Maduro, porque o Brasil ele tem uma aliança com a Venezuela que até hoje ninguém entendeu. A gente sabe também que a qualquer momento a gente pode ter uma incursão acontecendo no nosso país e essa é a maior preocupação de Luiz Inácio Lula da Silva, de ser atacado também pelo Donald Trump, porque enquanto ele só estava prometendo, as pessoas achavam que não iria sair do papel, mas agora que ele invadiu a Venezuela, capturou o presidente e a primeira-dama e levou para a prisão nos Estados Unidos e vai levar eles a julgamento, as coisas já mudaram. A situação fica um pouco mais diferente do que era antes. As pessoas antes ouviam falar que o presidente iria fazer. Agora não estão vivendo mais na era do ouviu dizer. Desta vez Donald Trump agiu e foi à Venezuela e capturou o presidente. E muitas pessoas já começaram nas redes sociais levantarem a campanha de prende agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque as pessoas acham também que querem viver uma democracia no nosso país. Lembrando que aqui a gente tem votos, eleições, tudo isso para poder eleger a pessoa que vai estar no poder do nosso país. Mas a população ainda acredita que Jair Messias Bolsonaro era quem deveria estar à frente do nosso país, comandando por 4 anos as eleições. Muitas pessoas ainda não acreditam que Luiz Inácio Lula da Silva acabou vencendo nas urnas e por essa questão acreditam que acabou também a democracia no nosso país. Eles querem sim que seja feita uma incursão também e o Luiz Inácio Lula da Silva seja capturado e levado ao julgamento nos Estados Unidos. Mas o que tudo indica é que isso aí, para acontecer, teria que ter tido algum crime por parte do Luiz Inácio Lula da Silva contra os Estados Unidos da América. Tivemos uma declaração forte também do filho de Nicolás Maduro. Não vão nos ver fracos, diz filho de Maduro após operação dos Estados Unidos. O deputado governista Nicolás Maduro Guerra, conhecido como Nicolazito, também aparece entre os acusados em uma corte federal de Nova York. Ele também pode ser julgado e a qualquer momento também pode haver uma incursão para poder prendê-lo também. Nicolás Maduro desembarcou nos Estados Unidos e o filho dele continuou desaparecido e nesse momento ele já começa a fazer postagem nas suas redes e também dar declarações. O filho do presidente Nicolás Maduro disse estar bem e tranquilo após os bombardeios americanos que levaram à captura do seu pai e reiterou o chamado à mobilização, segundo o áudio do parlamentar divulgado no domingo. Maduro foi detido junto com a esposa Cília Flores e levado aos Estados Unidos, onde é acusado de terrorismo e narcotráfico. Seu filho, deputado governista Nicolás Maduro Guerra, conhecido como Nicolazito, também aparece entre os acusados nessa corte. E ele deu uma declaração bem simples: estamos bem, estamos tranquilos. Vocês vão nos ver nas ruas, vão nos ver ao lado deste povo, vão nos ver levantando as bandeiras da dignidade. Eles querem nos ver fraco, não vão nos ver fraco, disse Maduro Guerra em um áudio que foi divulgado nas redes sociais. Esse aí é mais um bandido. Para ser sincero e falar com clareza aqui, é mais um bandido
bandido que quer se passar como vítima nessa situação toda. Muitas pessoas são favoráveis e outros são contra ao ataque de Donald Trump à Venezuela. Mas quem pode falar sobre isso mesmo são as pessoas que vivem na Venezuela, que passam por essas situações lá, que o salário mínimo $5 para essas pessoas conseguirem sobreviver. As pessoas às vezes precisam economizar a água no café da manhã para poder ter água para beber antes do jantar. Eles não vão conseguir. Eu juro pela minha vida, eu juro pelo meu pai, eu juro pela Cília, que dessa dificuldade nós vamos sair. Exclamou: estou firme, estamos firmes e minha família está firme, firme e dura. A história dirá quem foram os traidores, a história vai revelar, acrescentou em meio a relatos sobre um suposto espião dentro do círculo próximo a Maduro. O chavismo começou a mobilizar sua militância já no sábado, pouco depois de se tornar conhecida a detenção de governante esquerdista. A vice-presidente Delcy Rodrigues exerce o poder de força interina por ordem da Suprema Corte e com o apoio das Forças Armadas. Trocaram 6 por meia dúzia, porque a vice-presidente é outra bandida também que vai continuar nessa ditadura lá no país. Mas o presidente Donald Trump prometeu que ele vai mandar e desmandar na Venezuela com a captura de Nicolás Maduro. Então, na verdade, o real interesse era poder. Não querer levar a julgamento alguém que cometeu um crime, alguém que estava facilitando a entrada de cocaína no seu país, porque nos Estados Unidos se espalhou por completo nos Estados Unidos, e isso daí acabou prejudicando muito a vida da população que vivia por lá, as pessoas já começando a ver movimentos de traficantes nas suas ruas, e isso acabou sendo algo muito preocupante, algo que não acontecia nos Estados Unidos da América, a América que tinha muito orgulho de se posicionar, dizendo sempre que a droga era algo que era combatido diariamente lá, mas a facilitação de Nicolás Maduro para a entrada de drogas no país acabou prejudicando muito esse roteiro e Donald Trump não queria mais isso e ele decidiu dar um ponto final. Mas o que muitos dizem, que o que facilitou essa entrada aí de Donald Trump e foi atrás de Nicolás Maduro foi quando ele fez a dancinha. Quando o Nicolás Maduro fez uma dancinha debochando de Donald Trump e falou: vem aqui me pegar. E Donald Trump fez mesmo. Parecia aquela operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, aonde um cantor chamado Oruan, filho do traficante Marcinho, deu uma declaração dizendo que a polícia não iria entrar para pegar ele dentro da penha, dizendo: eu quero vir ver pegar, quero ver pegar aqui dentro. E a polícia, logo alguns meses depois, fez uma operação, entrou e pegou, foi todo mundo lá dentro. Parecia essa mesma situação. Nicolás Maduro debochou e aí Donald Trump não aguentou o deboche e foi atrás dele mesmo na Venezuela e pegou o homem dentro de casa, executando seus seguranças. E agora está tendo uma reclamação dos ministros e estão reclamando que Donald Trump assassinou os seus seguranças a sangue frio. Eles queriam o quê? Que o Donald Trump, as forças americanas entrassem na Venezuela e eles atirando neles gostariam que recebesse eles como? Dessem flores? Desse chocolate para eles? É pau neles mesmo. E foi o que aconteceu. Os seguranças de Nicolás Maduro foram abatidos e o presidente foi capturado com vida. Foi levado para ser julgado e aí sim a população apoiou demais essa decisão e estão todos favoráveis a isso. Quem está com muito medo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não sabe qual será o seu destino, se vai continuar à frente da presidência desse país ou a qualquer momento também pode ser capturado por Donald Trump e também teremos as eleições que vai definir quem será o novo presidente, porque o ano de 2026 é ano de eleição presidencial, aonde teremos aí muita coisa acontecendo nessas eleições. Quem será o novo presidente do país? Ou será que Luiz Inácio Lula da Silva vai permanecer por mais 4 anos no poder do nosso país? Eu sigo trazendo informações e eu volto a qualquer momento direto daqui, trazendo todas as informações para vocês sobre o que está acontecendo lá na Venezuela, nos Estados Unidos, na China, em Cuba, em todos que estão envolvidos nessa possível guerra que vai acontecer, porque é um querendo ser maior do que o outro e quem não pode tentar ser maior é o nosso país, que é o Brasil.